E aí, pessoal, tudo bem? Fizeram as atividades que a gente pediu lá atrás, isso é importante porque vocês vão, em cima daquela, construir agora a nossa próxima etapa. Hoje nós vamos continuar falando sobre as atividades tempo e as atividades críticas, como a gente tinha visto anteriormente. É uma atividade extremamente importante, eu preciso sempre reforçar isso para vocês, porque ela vai nos produzir um detalhamento muito forte, muito importante do projeto. Tá? O foco nosso hoje vai ser o gráfico de Gantt, PERT CPM, que é o cronograma, e o controle desse cronograma. É uma atividade bastante voltada à questão do gerenciamento do nosso projeto. São ferramentas visuais que nos permitem, ao olhar o que está acontecendo, ter uma noção muito clara de quais as atividades, o que está sendo feito, quem são os responsáveis e assim por diante. Então, ela é muito forte, tanto na gerência do projeto quanto na orientação ao produto. Como nós vimos nas aulas anteriores, na aula anterior principalmente, as 4 primeiras atividades que estão aparecendo para vocês, definição, sequenciamento, estimativa e a estimativa de duração, né? Estimativa de recursos, estimativa de duração, nós já falamos um pouco na aula passada. É importante que vocês vão ao material que está sendo disponibilizado no ambiente virtual e façam a leitura e façam o complemento daquele material que está lá. Nós temos bons conteúdos disponíveis para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do cronograma e o controle desse cronograma, as ferramentas que são mais utilizadas. Nós temos no material virtual, como eu disse a vocês, umas explicações muito interessantes, muito boas, muito claras de como se montam esses controles. O que nós já temos de material pronto, o que nós já recebemos das atividades anteriores? A lista de atividades e a duração e a precedência já foram calculadas e montadas lá atrás. Nós já temos o nosso diagrama de precedência, que vai antecipar, que vai anteceder a nossa formação do diagrama PERT. Vejam, um modelo de diagrama de precedência é o mesmo que eu usei no exemplo da aula passada. Então, já sabemos que, por exemplo, que a atividade C depende da B e da D. O que nós vamos fazer agora é incorporar a esse processo, ao diagrama de precedência, a duração de cada uma das atividades. Então, o modelo que nós estamos adotando, dentre os vários possíveis, é esse que está aqui na tela para vocês. Então, nesse exemplo, a atividade número 1 é a atividade de início, a atividade número 2, que ela tem uma duração de 2 dias, a B de 2 dias, a C de 2 dias. Cada uma delas tem uma duração de uma determinada quantidade de tempo. Novamente, lembrem-se, se eu adotei dias, eu vou usar dias no projeto inteiro. Se eu adotei semanas, semanas, podem ser em horas, aí vai a critério do tipo de projeto que está sendo envolvido. Muito bem? Então eu vou pegar aquele nosso diagrama de precedência e vou inserir nele os tempos de cada uma das atividades envolvidas. O resultado que eu vou ter disso é o diagrama PERT. Esse diagrama foi desenvolvido pela Marinha Americana nos anos 50 e ele tinha por objetivo calcular o tempo de duração total de um projeto. Eles queriam saber quanto tempo eles iriam levar para construir um determinado navio e quais as atividades que eram importantes a serem envolvidas. Então, o tempo de duração, o sequenciamento dessas atividades, e isso produzia para eles, e nós vamos ver mais à frente um histograma, que é um gráfico que ajuda bastante nisso, a distribuição de recursos pelo tempo. Ou seja, para executar a atividade A, eu preciso de uma quantidade de recursos. Para desenvolver a atividade B, outros. A C, outros. A G, outros. Então eu saberia cada atividade quanto que ela demanda de recurso. E eu poderia pegar essas atividades, esses recursos necessários e distribuir na questão tempo. Esse material vai ajudar a compor uma segunda situação. Dentre todas essas atividades aqui que estão envolvidas, nós vamos ter um grupo de atividades que são mais críticas do que outras. É complicado dizer que a atividade é mais importante do que a outra,
Porque subentende-se que se uma atividade não tem importância, ela não deveria estar fazendo parte daquilo ali, ela não deveria estar fazendo parte do projeto. Então, algumas atividades serão mais críticas. Essas atividades críticas, o CPM é um método desenvolvido também nos anos 50 por um grupo dentro da DuPont, uma empresa nos Estados Unidos, em que ele calculava qual era o grupo de atividades que, somadas, representariam o menor tempo do projeto. E essas atividades, eles começaram a dar o nome delas de atividades críticas. Ou seja, sequenciava-se pelo diagrama PERT, em que nós íamos somando os tempos. E eu tinha o tempo total de duração de um projeto. E aí, do fim para o começo, fazendo uma questão de subtração de tempos, eu iria definir aquelas atividades em que eu não tinha uma coisa chamada folga. O que é essa folga? Eu posso começar essa atividade num dia ou no outro, mais à frente, sem que eu tenha prejuízo ao tempo total do meu projeto. Então, ela não é uma atividade crítica. As atividades críticas, se eu tiver um atraso em qualquer uma delas, eu vou ampliar, eu vou aumentar o tempo de duração do projeto. E isso é extremamente perigoso. Okay? Eles fornecem para nós duas situações bastante interessantes. As atividades que são consideradas críticas, se tiver a necessidade de mexer, nós vamos ter que fazer uma compressão. Se nós tivermos um nivelamento, nós vamos mexer somente com as atividades em que nós temos folga. Vamos de novo voltar um pouquinho à folga. Folga eu tenho folga numa atividade quando eu posso realizar ela hoje, quando eu posso realizar ela amanhã, quando eu posso realizar ela depois de amanhã, eu posso mexer ela na questão tempo, eu posso deslocar ela dentro do tempo do projeto sem que haja interferência no tempo total, no tempo final. Qual a vantagem disso? Eu tenho, vamos dizer, voltando para o nosso exemplo da casa, para construir uma parede em um determinado local, eu vou usar um equipamento. Para construir uma parede em um outro quarto, em um outro local, eu também vou precisar desse mesmo equipamento. Eu não teria como utilizar o mesmo equipamento em dois locais diferentes. Então, se uma delas eu tenho folga, eu posso adiar um pouquinho aquilo lá, que não vai prejudicar o tempo total, eu uso nesse aqui e depois eu transfiro o equipamento para o outro momento, para outra atividade. É isso que nós vamos chamar de nivelamento dos recursos. Okay? Como a visualização do diagrama PERT, do diagrama CPM, ficam um pouco, vamos dizer, complicadas, desenvolveu-se o Henry Gantt, um autor americano, no começo dos anos de 1900, ele desenvolveu o gráfico de Gantt. Vejam, bastante simples. Numa coluna eu vou ter as atividades, atividade 1, atividade 2, atividade 3, ou atividade A, atividade B, atividade C. Lembrem-se, quando eu falei do sequenciamento das atividades, eu disse que vocês poderiam usar aquilo que melhor desse certo no projeto a critério do grupo. Por exemplo, ali, marcadinho em amarelo, a atividade 1 tem uma duração de 2 dias, atividade 2, vejam, começa no dia 3 porque ela depende da atividade 1. Então, eu terminei a atividade 1, comecei a atividade 2. Quando vocês olharem as atividades 3, 4, 5 e 6, vocês vão observar que todas elas começam depois que a atividade 2 está completa, está definida. E assim sucessivamente. Eu vou buscar a informação no diagrama PERT e vou transferir para o gráfico de Gantt usando a questão das precedências. Nesse exemplo que está aí na tela para vocês, o nosso projeto está composto por 12 atividades e tem uma duração de 25 dias. Seguindo no exemplo, eu vou pegar a quantidade e a necessidade de recursos para cada uma das atividades e aí o gráfico de Gantt, eu vou ter um único gráfico de Gantt para o projeto todo. O histograma, que é o que estamos apresentando para vocês agora,
é uma apresentação da necessidade de recursos, mas de um recurso específico. Podemos dizer que eu vou fazer um histograma para recurso financeiro, para recurso humano, para recursos materiais. Então, quanto que eu vou precisar de tijolo no dia tal? Quanto eu vou precisar de gente, de pessoas no dia tal? Você vai jogar isso de acordo com aquilo que você detalhou lá na atividade tempo que nós conversamos na aula anterior. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, vamos dizer que são necessidade de uma determinada qualidade de recursos humanos, um tipo de um técnico. Para a atividade 1, eu preciso de 2 pessoas, para a atividade 2 eu preciso de 2 pessoas e assim sucessivamente, de modo que no 6º dia do meu projeto eu vou precisar de 18 pessoas, no 6º, no 7º, no 8º, e depois cai. Vejam, de repente nós temos um pico, que é essa quantidade grande de 18 pessoas, e nós ali do 12º dia em diante, nós temos o chamado vale, ou seja, uma utilização menor de pessoas. Dependendo da situação, pessoal, nós vamos ter que contratar, utilizar por um curto espaço de tempo e dispensar essas pessoas, abrir mão desses recursos. Isso pode representar um custo. O que é o nivelamento? Vejam no próximo exemplo, utilizando o diagrama PERT agora, as atividades em amarelo representam para nós as chamadas atividades críticas. Em nenhuma delas eu posso fazer alguma alteração de tempo sem que eu tenha uma interferência no tempo total do projeto. Tá? Nessas em amarelinho eu não posso mexer. Mas quando vocês olham as atividades 3, 4, 7 e 6, como elas estão em branco, são atividades que eu tenho aquela folga que eu falei agora há pouco. Ou seja, eu posso começar a atividade 6 imediatamente após o término da atividade 2 ou praticamente no último momento do projeto, quando a atividade 12 estiver começando a ser concluída. Ou seja, eu vou poder pegar os recursos necessários da atividade 6 e utilizar num momento que me for mais interessante, mais adequado. Vejam no próximo exemplo. Estão em verde as atividades que eu tenho folga, ok? A atividade 6, então, usando a parte verde dela, que é o tempo normal, e os quadrinhos em azul, eu posso realizar ela em qualquer momento entre o dia 6 e o dia 18. Ela tem uma duração de 5 dias. Então eu poderia realizar ela nos dias 19, 20, 21, 22, 23. No dia 24, começa a última das atividades e eu completo o processo. Ou seja, eu nivelei os recursos, eu transferi os recursos dessa atividade para um outro momento em que ele me era muito mais interessante, ok? Normalmente, nivelamento de atividades mexe com a questão de deslocar, de melhorar a utilização de recursos, mas não tem uma interferência no custo, no tempo e na qualidade do processo. Ela só melhora. Nivelar uma atividade é melhorar a disponibilidade de recursos, ok? Nós podemos diminuir o tempo de um projeto, mas haverá consequências, sempre. É o que nós chamamos de compressão das atividades. Voltando àquele nosso exemplo do anterior, a atividade 8 tinha uma duração de 6 dias. Nos foi solicitado que diminuíssemos a duração, o tempo total do projeto, de 25 para 22 dias. Então nós vamos comprimir. Escolhi aí, para mostrar para vocês, a atividade 8. Ela era realizada inicialmente em 6 dias e eu estou realizando ela agora em 3. Então vamos lá. O que eu vou fazer para realizá-la em 3? Eu vou colocar turno extra, eu vou colocar mais equipamentos, eu vou colocar mais máquinas, eu vou, em vez de trabalhar um turno, eu vou trabalhar 2 ou 3, dependendo da necessidade que eu tenho de
comprimir o tempo de 25 para 22 dias. Consequentemente, se eu estou lançando um turno extra, mais pessoas, mais contratações, mais salários, mais equipamentos, mais material, mais tudo, eu vou ter uma alteração na questão custo. Então, nivelar uma atividade necessariamente não representa uma alteração no custo. Comprimir atividades, diminuir o tempo total do projeto, com a compressão de atividades, necessariamente vai forçar uma alteração de custo. O que se precisa ter, e isso nós vamos conversar futuramente, é muito cuidado para que nessa compressão nós não alteremos a qualidade daquilo que está sendo construído, daquilo que está sendo feito, ok? Fiquem bem, trabalhem esse assunto e interajam com seus tutores. Obrigado, pessoal, e até a próxima.